Boa tarde, gente, tudo bem? Eu me chamo Juliane e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as infecções sexualmente transmissíveis, as conhecidas ISTs. O foco da nossa aula de hoje é falar para vocês sobre algumas, não todas, né, porque são muitas, focar no método de prevenção, na verdade, e falar um pouco sobre os sintomas de cada uma dessas que eu escolhi para mostrar para vocês hoje. Vamos lá. As infecções sexualmente transmissíveis, elas são causadas por vírus, bactérias ou outros organismos, micro-organismos, na verdade. E elas acabam se manifestando por meio de feridas, de corrimentos, de bolhas e de verrugas também. Quais são essas infecções? As principais, na verdade, né? Algumas delas. Porque, como eu falei, são muitas, então, né? Hoje eu escolhi essas para apresentar para vocês, que é a sífilis, a AIDS, o cancro mole, a clamídia, a gonorreia e a herpes genital. Inicialmente falando, como elas podem ser transmitidas? Através do contato sexual, elas são transmitidas via oral, anal e vaginal. Por quê? Quando duas pessoas vão ter relação sexual, uma delas está com algum tipo de infecção e não usa o preservativo, isso faz com que a outra pessoa acabe pegando essa infecção também. A gente vai focar muito no uso do preservativo no decorrer dessa aula. Também existe o contato não sexual, que pode acontecer, e por incrível que pareça, não é algo muito raro de se acontecer. Existe esse contato não sexual, né, através da transfusão de sangue contaminado. Essa transfusão de sangue, é por isso que é muito importante, quando uma pessoa for precisar receber sangue, procurar se informar direito sobre o histórico daquela outra pessoa que está doando. O compartilhamento de seringas e agulhas também é muito importante, porque a gente observe essas seringas e essas agulhas quando a gente vai utilizar, na verdade, e esse método também acontece muito entre usuários de droga, né? Acaba sendo infectado também. E também o contato não sexual acontece também durante a gestação, o parto e a amamentação. A gente vai falar um pouquinho sobre esse contato em determinada infecção mais para frente. A gente vai abrir falando sobre a sífilis. O que é a sífilis? A sífilis, ela é causada pela bactéria Treponema pálido e ela é transmitida, né, através da relação sexual sem o uso do preservativo. Também durante a transfusão de sangue contaminado, durante a gestação ou o parto. Na sífilis, vão possuir 3 estágios, 3 fases dessa infecção. Normalmente, a primeira e a segunda fase são as que vão apresentar mais sintomas e é o período que é mais contagioso. A terceira, ela pode não apresentar sintomas, o que acaba trazendo para a pessoa uma falsa sensação de cura, sabe? Mas, na verdade, a pessoa está infectada. E quais são esses sintomas? Surgem pequenas feridas nos órgãos genitais, caroços na virilha, o que não vai doer, não vai arder, não vai apresentar pus e também não vai coçar. Também existe a sífilis congênita. Ah, professora, o que é a sífilis congênita? A sífilis congênita vai acontecer devido à transmissão da mãe para o bebê. A mãe tem sífilis e ela acaba transmitindo para o filho. E quais são esses sintomas? Esses sintomas ele pode se manifestar após o nascimento, né, ou durante ou após os 2 primeiros anos de vida daquela criança. E qual é um método assim muito importante para observar, para ter a confirmação se essa mãe tem sífilis ou não? É importante o teste na primeira consulta do pré-natal, no terceiro trimestre dessa gestação e também no momento do parto. Quais são os sintomas que essa criança pode ter? Ela pode ter pneumonia, pode ter feridas no corpo, cegueira, dentes deformados, surdez, deficiência mental, problemas ósseos e morte, o que também pode ocasionar aborto espontâneo daquele feto e morte do feto também. Falando sobre outra infecção, a AIDS, que é muito conhecida. O vírus HIV, ele acaba atacando as células de defesa do corpo. Então, assim, o organismo ele vai ficando cada vez mais vulnerável a diversas doenças. E uma coisa muito importante, tá? Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a AIDS. É coisas totalmente diferentes. Quando uma pessoa ela tem o HIV, ela é chamada de soro positivo. Por quê? Ela vai ter o HIV, mas ela não vai apresentar esses sintomas. E, consequentemente, ela não vai infectar outras pessoas, porque ela está sendo controladinha, está tendo um tratamentozinho ali.
E quais são esses sintomas? Então, assim, durante essa infecção inicial, uma pessoa, ela pode passar um breve período, né, um curto período de tempo doente e com sintomas muito semelhantes ao da gripe. Normalmente, esses sintomas eles vão ser seguidos por um período prolongado sem qualquer outro sintoma. Sendo que, à medida que essa doença ela vai progredindo, né, ela vai interferir cada vez mais no sistema imunológico, fazendo com que a pessoa fique mais propensa a diversas doenças. Então, assim, a pessoa tem um sistema imunológico frágil comparado com outra pessoa que não tem essa infecção. Vai deixando a pessoa mais fraca, ela vai ficando doente por qualquer coisinha, uma gripe, um resfriado. Indo agora para o crânio mole, que é algo que é raríssimo, talvez alguns de vocês não tenham nem ouvido falar sobre essa doença, essa infecção no caso, né? O crânio mole, ele é causado pela bactéria Haemophilus ducreyi, e ele é muito frequente em países tropicais como o nosso país, né, o nosso Brasil. Também é transmitida pela relação sexual sem preservativo, e normalmente os sintomas muito comuns são dor de cabeça, febre e fraqueza, e esses sintomas começam a aparecer de 2 a 15 dias após o contágio, né? Acontece também pequenas e dolorosas feridas com pus nos órgãos genitais, caroços dolorosos e avermelhados na virilha, o que acaba causando muito incômodo porque dificulta o movimento das pernas, né? E esse caroço ele pode drenar uma secreção esverdeada ou ele vai ser misturado com sangue também. Indo para outra infecção, que é a clamídia e a gonorreia, elas são causadas por bactérias e elas vão atingir os órgãos genitais da pessoa. A clamídia ela é muito comum em adolescentes e jovens adultos, e a gonorreia ela vai infectar o pênis, o colo do útero, a garganta, o reto e os órgãos. E quais são esses sintomas? Existem sintomas para mulheres e para homens. As mulheres normalmente elas sentem dor ao urinar, um aumento do corrimento, uma dor ou um sangramento durante a relação e um sangramento fora da época da menstruação. E o homem tem aquela sensação de dor, né, de ardor, dores nos testículos e o esquentamento da urina. Normalmente, quando não tratado, pode sim causar infertilidade, dor durante a relação sexual e gravidez nas trompas, a chamada gravidez ectópica. Indo para a última, né, infecção que a gente vai falar hoje, é a herpes genital. A herpes genital ela é causada por vírus e ela não tem cura, ela tem apenas um tratamento. E quais são esses sintomas? Vai surgir pequenas bolhas que vão se romper formando feridas. Então, assim, antes do surgimento dessas bolhas, pode surgir algum ardor, algum formigamento, alguma coceira no local, mal-estar e até mesmo febre. Então, assim, depois que a pessoa ela teve contato com o vírus, mesmo ela passando por esse tratamento, esses sintomas eles podem sim reaparecer. Vai depender muito do fator que a pessoa está inserida. O estresse, traumatismo, o uso prolongado de alguns medicamentos, né, de alguns antibióticos, menstruação, o cansaço, esforço já gerado, febre e a exposição ao sol. Então, assim, como eu falei para vocês, existem vários tipos de infecções, mas a gente hoje focou nessas que são infecções muito importantes e que todos precisam ficar sabendo. A gente focou nos métodos de prevenções. Se vocês observaram, todos eles falam sobre o uso do preservativo. Como esse uso do preservativo é importante, né, para que seja evitado uma infecção dessas. Então, assim, meus amores, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu quero agradecer bastante. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Eu espero que vocês tenham gostado muito da aula. Aproveitem bastante e muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.